total. O cara desse ele vai ter que ter muito equilíbrio emocional, vai estar tudo em cima dele. Bem, eu já fiz até um vídeo detalhado sobre isso, já pedi até uma opinião de um colega da imprensa chilena, de um analista de arbitragem, que é o Rafael Porcari. É um árbitro inconstante, até o que me parece muito com os árbitros aqui do Brasil, né, o perfil. Mas eu acho que existe uma situação muito específica. Né? O Andrés Rojas foi punido pela Conmebol. Ele foi afastado do Sub-20, do Mundial. Ou seja, a atuação dele custou caro para ele. Né? E prejudicou muito o Flamengo, mas perdeu uma competição importante que ele não vai mais apitar. Esse árbitro chileno foi o árbitro que deu um pênalti, para mim, inexistente, a favor do Estudiantes contra o Cerro Porteño na fase anterior. Foi o único gol do confronto. 1-0 no Paraguai, o gol nos acréscimos, e o 0-0 depois na Argentina. A imprensa paraguaia, a torcida, o pessoal do Cerro reclamou muito. Ou seja, ele, na minha opinião, cometeu um erro contra o adversário do Estudiantes na fase anterior. Vai apitar um jogo na Argentina, sendo que no jogo anterior a arbitragem foi muito prejudicial ao time brasileiro e todo mundo está de olho nele. Em tese, ele tem que caprichar muito, fazer uma boa arbitragem para não piorar a situação da arbitragem e ficar numa situação ruim também, né? Em tese. Meu palpite, o cara vai fazer uma arbitragem correta. Eu não acho que ele vai interferir no jogo, vai tentar ser o mais discreto possível para não reforçar o grupo daqueles árbitros que vão perder oportunidades, como o colombiano está fora do sub-20. É o que eu acho que vai acontecer. Mas, evidentemente, é só uma percepção. Né? Porque tem muito holofote em si, muita gente ligada. O Flamengo foi lá e reclamou, protestou. Acho que o Flamengo foi fraco de bastidor, porque o ideal não seria ser esse árbitro. Esse árbitro já deu um pênalti que, no mínimo, controverso, né? Na fase anterior. A Conmebol poderia evitar também, né? Põe outro, né? Acabou de apitar um jogo do Estudiantes, marcou um pênalti que foi decisivo, mas escalou o cara. Mas eu imagino que ele vai ter muito cuidado para sair disso aí valorizado. Jogo difícil, vai lá, apita corretamente, num lance polêmico, ele sai valorizado. Lembrando que tem uma final se aproximando e claro que ele quer apitar a final, né? Ele é chileno, não tem time do Chile. Final, semifinal, tudo aí está à disposição. Então, me parece que ele vai, acho eu, se esforçar para fazer o melhor possível, sem polêmicas, que seria uma possibilidade dele carimbar um passaporte para um outro jogo maior na semifinal, quem sabe na decisão. Sem contar a Sul-Americana. Tem final Sul-Americana também, semifinal. Tem vários jogos internacionais apetitosos para os árbitros que podem apitar. Os brasileiros têm menos chance porque tem muito time brasileiro. Na Sul-Americana e na Libertadores. Os argentinos também. Né? Mas colombiano, chileno, paraguaio, peruano, os caras têm chance. Assim, o que eu imagino que ele vai fazer uma arbitragem correta. É o que eu imagino. Posso me enganar redondamente. E aí, Abimad, o que esperar da arbitragem depois de muita confusão do Andrés Roja, né, na quinta-feira passada? Cara, esperar algo de arbitragem é complicado, né? Porque normalmente são raras arbitragens boas. Cara, ele vem com viés. Eu acho que, só completando o que o Mauro falou, eu acho que é uma pressão ainda maior para o árbitro. Porque, primeiro, que qualquer que fosse o árbitro escalado teria uma pressão natural em cima, não só por ser umas quartas de final de Libertadores, mas depois da uma primeira partida, onde tiveram vários erros claros e o árbitro foi tão mal, que um cartão dele foi anulado e ele foi excluído de uma competição importante. Então, é óbvio, né, que já há uma pressão natural. Ele vindo ainda com um pênalti marcado em favor, o pênalti que deu a classificação para os Estudiantes, né? Como o Mauro falou, acho que ainda cresce mais ainda a pressão em cima dele. Eu acho também que, como o Mauro falou, cara, você está nas quartas da Libertadores, ele sendo chileno, é uma grande oportunidade para ele apitar, quem sabe, uma final. Né? E ainda mais depois de uma partida com uma arbitragem tão ruim como foi no Maracanã. Vamos torcer, cara, para a gente nem notar a presença do árbitro, porque caso isso aconteça, a tendência é que a gente acabe dizendo, né, que foi uma boa arbitragem. Acho que quanto menos aparecer, melhor.
O quanto de pressão, André Rocha, também a arbitragem pode chegar para quinta-feira pelos dois lados, né? Tanto do Estudiantes quanto do Flamengo, e sua análise também sobre o Maza e chileno. Total. Total, o cara desse ele vai ter que ter muito equilíbrio emocional, vai estar tudo em cima dele. Todos os holofotes em cima dele. E o esforço que ele tem que fazer é exatamente esse que o Alan falou. De tentar ser o mais discreto possível, menor interferência no jogo possível, e fazer as coisas de uma maneira que segue o comum da Conmebol. Né? Lógico que a gente sempre fala aqui, a arbitragem tem que ter a sua independência e tal, não pode depender tanto do VAR, mas assim, o que aconteceu quinta-feira, né, passou de todos os limites, né? Várias decisões erradas e que ninguém chamava nem para revisar. Né? Então eu espero que também o árbitro de vídeo faça o seu trabalho normalmente, se ele sentir necessidade de chamar o árbitro ou de ter uma questão qualquer que seja feita, né? Enfim, que faça trabalho com correção, né? Mas vai ser muito pressionado dos dois lados, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.